Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Bom, então depois que nós aprendemos no episódio 1 e 2 do Pense Leve sobre como é a relação entre pensamento, as nossas emoções, os nossos comportamentos, as nossas reações físicas e o ambiente, a gente precisa ver então, ok, já entendi como tudo isso funciona, mas e aí? Pensar positivo é a solução, então? Aí que tá. Esse é um episódio importantíssimo sobre essa questão da positividade e de como eu tenho que pensar então para não ficar tão ansioso, para não me gerar todo esse desconforto que a ansiedade me gera. E aí, a gente precisa entender uma coisa: pensar positivo não é a solução. Tá, Laura, mas como assim não é a solução? Ok, se a gente for para um pensamento positivo, sem muita clareza e uma estrutura, a gente vai estar caindo num buraco onde a gente não percebe algumas informações de perigo que o ambiente está nos dando. Então, pensar positivo pode ser uma armadilha muitas vezes, porque a gente precisa enxergar os perigos do ambiente. Então, essa história de ter medo e ansiedade é protetivo, é importante, mas com cautela, com limites. Então, o que a gente precisa saber é que a gente precisa flexibilizar os nossos pensamentos. Se você ainda não ouviu os outros episódios, o 1, o 2, onde eu falo sobre alguns exemplos, onde eu trago alguns exemplos, você volte lá, escute e perceba que em todos os exemplos que eu trouxe 3 possibilidades de reação, de interpretação dos fatos, de como eu posso pensar sobre aquilo. E aí que tá a grande chave do negócio. Então, essa semana, inclusive, uma paciente estava me contando uma situação que ela teve no trabalho e que ela conseguiu pensar em 3 possibilidades do que poderia estar acontecendo na reação de uma pessoa quando ela falou algo. Então, ela pensou de forma que ela entendeu que, assim, pensar só o negativo, só o lado ruim da história, não era o caminho, não era a solução, não era o que de fato estava acontecendo. Porque tinham outras possibilidades, afinal, a gente não sabe o que está passando na cabeça dos outros, né? Então, quando a gente aumenta o nosso ângulo de interpretação das situações, a gente consegue também aumentar o nosso repertório de comportamento e isso interfere nas nossas emoções. Isso interfere no quanto eu vou me sentir ansiosa, no quanto eu vou ter um comportamento, por exemplo, de evitação, onde eu vou travar frente a uma situação, ou eu vou conseguir dar andamento naquilo por entender que, tá bom, tem A, B e C possibilidades de eu reagir aqui ou de eu interpretar essa situação. E A, B e C possibilidades são uma possibilidade positiva, uma possibilidade neutra e uma possibilidade negativa frente àquela situação. Então vamos pensar aqui também num exemplo. Tô andando na rua, aqui em Porto Alegre, né, uma cidade de um tamanho médio, e do outro lado da rua passa um ex-colega meu de trabalho, que a gente tinha uma relação de amizade e tal, mas que faz tempo que a gente não se vê. Aí eu olho aquele meu ex-colega e, feliz da vida, abano pra ele. E ele não tem reação nenhuma, segue o caminho dele e eu começo a pensar: ele não gosta de mim. Primeiro pensamento que eu tenho. Eu fui uma idiota eu fui uma tola de abanar pra ele nunca gostou de mim e eu tô aqui sendo a boba da história no meio da rua. Isso vai me gerar uma vergonha e vai me gerar um comportamento de me afastar desse meu ex-colega e amigo da vida. Eu posso pensar: nossa, que estranho, fulano pode estar com algum problema, porque ele não é assim. E aí eu posso me sentir um pouco preocupada com ele e ter um comportamento de mandar uma mensagem pra ele: oi, tudo bem? A gente se cruzou aqui na rua, eu vi que você não reagiu ao meu abano, tá tudo bem? Fiquei preocupada contigo. Ou eu posso ter um pensamento de: nossa, mas que cara bobo, né? Por que ele não me cumprimentou? Quem ele pensa que ele é em passar por mim assim, sem nem
me dá atenção. E aí eu posso ter um comportamento de até uma certa raiva em relação a ele, e também me afastar ou mandar uma mensagem pra ele mais agressiva, né, dizendo, nossa, cara, mas tá muito grosso, tu não era assim e tal. Vejam que são 3 possibilidades de interpretação. Uma onde eu me coloco numa posição que eu sou o problema, na outra eu coloco uma posição em que a pessoa pode estar com um problema, a pessoa que pode estar vivendo algo que não tenha nada a ver comigo, e uma terceira possibilidade onde eu me coloco como a rainha do universo, né, e que eu acabo até me afastando da pessoa por achar que eu não mereço aquilo ali. E quando a possibilidade pode ser, ele tava sem óculos ou tava com o olho, com a pupila dilatada e não me viu do outro lado da rua, mas tá tudo bem com a vida dele, tá tudo bem com a nossa amizade, foi simplesmente uma desatenção por parte dele. Quando a gente consegue fazer esse exercício de pensar em várias possibilidades, as nossas emoções também ficam um pouco mais equilibradas. E isso evita de eu ter, por exemplo, uma crise de pânico pela vergonha que eu interpretei ter passado na rua ao abanar pro meu colega e ele não ter me dado resposta nenhuma, certo? Então, olha só, quanto mais a gente dá atenção para as nossas emoções e tem comportamentos de uma via só, maior a chance de nós termos mudanças físicas no nosso corpo, maior a chance de a gente ter mudanças comportamentais e maior a chance de a gente ter mudanças no nosso meio. Então, eu posso, por exemplo, numa crise de ansiedade, ter a atitude, né, o comportamento de relaxar, e isso vai mudar a minha reação física. Eu posso ter uma atitude de aprender a lidar com os perigos, e isso vai mudar o meu comportamento, que vai mudar a minha reação física, que vai mudar meu pensamento. E eu posso ter uma atitude de aprender a dizer não, de aprender a lidar melhor com o estresse, que é lidar com o meio de uma forma diferente, e isso também vai criar atitudes diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes e, consequentemente, amenizar as minhas emoções e principalmente amenizar a minha ansiedade. Então, pensar positivo não é o caminho é flexibilizar, pensar em hipóteses, pensar em possibilidades de interpretação daquela situação que a gente está vivendo, como eu trouxe aqui no exemplo, cruzar na rua com alguém que você conhece e não te deu atenção. Então, minha sugestão é que você coloque isso em prática. Toda vez que você tiver com uma emoção muito ativada, coloque isso na sua cabeça. Quais outras possibilidades de interpretação disso? Como a minha amiga fulana de tal, né, a minha amiga Maria, a minha amiga Laura, a minha amiga Renata pensaria sobre essa situação? Às vezes, quando a gente sai do nosso umbigo e tenta entender como outros pensam, também ajuda bastante a flexibilizar os nossos pensamentos. Espero que esse material tenha te ajudado. A gente tem ainda o 4º episódio da série Pense Leve, onde eu vou te ensinar como flexibilizar, que perguntas você pode se fazer para botar em prática cada vez mais forte essa flexibilização dos pensamentos, que vai te ajudar diretamente a diminuir a sua ansiedade. Até breve!